Eu cresci em um lar adventista e parte da cultura que eu aprendi foi que eu não deveria usar brincos, porque quando o povo de Israel estava no deserto e eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, como se aquele bezerro fosse quem os havia libertado do Egito, enquanto Moisés estava passando 40 dias com Deus no monte, recebendo não somente os 10 mandamentos, mas toda a legislação para reger o povo de Deus. Esse povo, quando Moisés desce do monte e eles percebem que eles fizeram algo terrível, adorando outros deuses. Então Deus pede, por meio de Moisés, para que o povo tire as suas joias e se consagre ao Senhor. Por causa dessa história, eu cresci entendendo que eu não deveria usar joias, porque é algo que não faz parte do meu corpo, e o meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu devo mantê-lo o mais original possível. Contudo, depois dos meus 30 anos, morando aqui no Canadá, eu passei a ter muitas dúvidas sobre a cultura religiosa em que eu cresci. Eu entendi, depois dos meus 20 e tantos anos, que religião e religiosidade são coisas diferentes. Eu entendi que a sua conexão com Deus, ela independe do corpo de Cristo. E eu entendi que a Bíblia, ela tem que ser a regra da sua vida. E para mim, essa história não era prova suficiente de que eu não deveria usar joias. Afinal de contas, eu usava tantas outras coisas para me adornar, não é verdade? Roupas bonitas, maquiagem, esmalte. Então, eu decidi furar a minha orelha quando eu tinha 35 anos, 34 anos, no ano que eu completei 35. Foi mês de março, talvez, eu completei 35 em setembro. Contudo, quando eu decidi furar a minha orelha, eu fiz um combinado com Deus. Eu orei, conversei com Ele. Embora eu tinha um forte desejo de furar a minha orelha, eu não furaria se o Espírito Santo tivesse me dito não faça. E eu achei muito estranho, porque eu jejuei cerca de um mês, diversas vezes sobre essa decisão. E todas as vezes que eu orava, o Espírito Santo dizia assim: você tem liberdade, você pode furar, fure. E aquilo me deixava muito confusa, porque a Bíblia também diz, Paulo, né, foi quem escreveu assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu ficava pensando, o que vai acontecer comigo se eu furar minha orelha e se eu passar a usar brinco? Isso vai afetar alguma coisa na minha fé ou não? A joia é algo tão superficial para afetar uma estrutura interna, certo? Uma estrutura intrínseca como a personalidade, a fé, a espiritualidade. Então, eu decidi furar a minha orelha, entendi que eu tinha o consentimento de Deus e eu executei o meu plano. Passou algum tempo, naquele ano eu tinha entrado em remissão. E essa era uma vitória que eu só consegui pelo sangue de Jesus. Fui fiel na alimentação que Ele me pediu ali por alguns meses. Basicamente numa alimentação crua, com frutas e vegetais. Foi muito difícil, eu só consegui pelo poder do Espírito Santo. Mas aquela vitória trouxe um pouco do meu ego de volta à tona. Eu comecei a olhar para mim, que de alguma forma eu participei daquela vitória. E na verdade esse orgulho da minha vitória me levou a percepção irreal de que nada poderia abalar aquela conexão que eu tinha com Deus. E isso me levou a tomar essa decisão de furar a minha orelha e passar a usar brincos
e outras joias. Só que eu fiz um pacto com Deus. Quando eu decidi furar a minha orelha e eu jejuei e conversei com o Senhor sobre isso, eu disse assim: Senhor, eu sei que a vaidade é algo incontrolável, que o nosso ego não tem limites. Então eu vou pôr um limite no meu ego, na intenção de conter os meus impulsos egoístas, que, como os impulsos egoístas de todo mundo, são ilimitáveis. Eu fiz um pacto de que eu ia usar um brinco simples, uma bolinha de ouro, que era o mesmo que a profissional, no caso, furou a minha orelha e me vendeu o serviço, né? Enfim. E eu só ia usar aquilo ali. Eu não iria começar a investir em joias e comprar outras joias enfim, eu ia manter. Eu pensei assim, eu consigo conciliar uma modéstia cristã com o uso de joias. Então eu vou me limitar, eu uso apenas um par de brinco de ouro de boa qualidade, mas eu vou ter só esse par de brinco. Assim eu não vou começar a gastar muito dinheiro com isso, eu não vou me tornar uma pessoa hiper mega ultra vaidosa e perder a noção do equilíbrio. E para mim tava tudo certo. Eu disse a você que eu tinha entrado em remissão. Mas sem eu perceber, estar usando o brinco e todas as vezes olhar no espelho e me ver, na minha percepção, mais linda do que antes, continuou esse trabalho no meu ego, que já havia começado quando eu olhei para mim e achei que a vitória sobre a doença tinha uma grande participação minha. Então eu comecei a acreditar que não somente o brinco não afetaria a minha fé, como também comer o que eu desejasse não afetaria a minha saúde. Você percebe como um passo em direção ao prazer, um passo em oposição à abnegação, após o outro foi sendo dado, até o ponto em que chegou o final do verão. Eu estava com muita inflamação, tive terríveis crises de urticária. Foi quando eu postei uma foto na rede social com meu rosto super inchado, após comer um sanduíche que tinha queijo, então a combinação trigo e queijo. Porque eu sou extremamente sensível a muitas coisas, inclusive alimentos vegetais, né? Não é só trigo e queijo. Então, assim, o Espírito Santo me pediu no final daquele verão para que nós vendêssemos a nossa casa em Hamilton e comprássemos num lugar que tivesse água, que tivesse fonte de água, um rio, um lago. E por isso nós estamos morando aqui hoje, mas eu não vou entrar no mérito dessa decisão de compra. Foi uma história muito linda que a gente viveu de fé com o Espírito Santo e eu ainda estava usando o brinco. Então quero ressaltar que o brinco, ele não cortou a minha conexão com Deus, mas ele me levou paulatinamente a outras decisões. E de certa forma eu me afastei sim de Deus. Porque quando eu escolhi andar pelos meus próprios caminhos e fazer as minhas próprias decisões, por exemplo, em relação à minha dieta, eu me coloquei em perigo, eu voltei a ter inflamações. E nesse processo de mudança, nós pedimos à minha sogra que viesse nos ajudar do Brasil. E ela veio. E conversando muito com ela, ela me apontou um texto na Bíblia. O texto que fala da queda de Lúcifer, eu vou colocar na referência ao texto, porque eu não me recordo exatamente a passagem. Eu só lembro que o texto diz assim, que Lúcifer, ele andava entre as... Em inglês fala fiery stones. Eu não lembro como é que escreve certinho em português, mas tem alguma coisa a ver que ele andava entre as pedras preciosas, entre as joias preciosas. Eu não me lembro se a interpretação desse texto seria que as joias preciosas é um símbolo para descrever outros anjos, mas eu me ative naquelas palavras, né? As joias preciosas, e ele olhou para si e viu que ele era muito belo.
E eu me identifiquei 100% com a descrição de Lúcifer antes da queda. Eu olhava para mim e eu via algo esplêndido em relação à minha conduta, em relação a quem eu era. E quando eu entendi aquilo, que da mesma forma que eu me enxergava, era como Lúcifer se enxergava, né? Satanás, na verdade, porque a palavra Lúcifer não está na Bíblia, a gente continua repetindo ela é uma tradição herdada, que passou de cultura por cultura, mas essa palavra não tem na Bíblia. Lúcifer, não existe essa palavra na Bíblia. Satanás, ele teve esse momento, né, em que ele olhou para si e ele se achou muito sábio, muito belo, e porque ele não podia viver de acordo com os próprios ideais. Então aí ele leva essa questão para os outros anjos e aí começa a rebelião no céu. Quando eu li esse texto, eu entendi que eu estava vivendo a mesma coisa. E eu entendi o perigo que eu estava correndo. De que os meus próximos passos, eles seriam largos e rápidos na direção oposta à direção de Deus. Então, naquela noite, depois de conversar com a minha sogra, eu acordei cerca de meia-noite para orar. Eu sempre gostei de orar de madrugada. Tem alguma coisa muito especial na madrugada que me atrai para orar. E quando eu ajoelhei, eu perguntei a Deus em sinceridade. Eu não tinha pensado no brinco. Eu apenas pensei nessa situação da conversa que nós tivemos sobre a queda de Lúcifer, de Satanás. E aí eu orei e perguntei, Senhor Deus, tem alguma coisa em mim que o Senhor quer que eu mude e eu não estou enxergando? O Espírito Santo imediatamente disse, tire os seus brincos, tire o seu colar e não use nunca mais. Na hora, eu fiquei chocada, mas imediatamente, depois que ele disse isso, eu vi, ele disse essa frase, então, como eu acabei de falar, ele falou essa frase na minha mente, em forma de pensamento. E eu vi, eu não sei explicar, eu não estava sonhando, talvez como uma visão, eu vi essa criatura no canto da minha cama, nos pés de onde eu dormia, no chão, de cócoras, uma criatura enorme, que talvez ereta, ela teria cerca de 6 metros de altura, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Essa criatura, ela era horrenda, eu via preto, toda a sua silhueta era preto, tudo que eu via nela era preto, não tinha como eu distinguir os olhos, não tinha como eu distinguir boca, eu vi uma forma humanoide e era tudo preto. E essa criatura de cócoras, ela era tão grande que ela esticava a mão dela assim e ela passava a mão na minha orelha, no meu brinco. E eu senti aquela criatura passando a mão na minha orelha. E quando isso aconteceu, eu abri meus olhos, eu estava orando. Lembra que eu falei que eu estava orando de olhos fechados? Eu abri meus olhos, eu saí em direção ao banheiro do quarto, eu acendi a luz do banheiro, eu odeio fazer isso. Até o banheiro da minha casa, ele é cinza escuro porque eu gosto da escuridão. Eu tenho sono muito leve, então eu gosto de que meu quarto seja sempre escuro. Eu fui até o banheiro e eu acendi a minha luz, algo que eu nunca faço porque isso pode me despertar e eu vou perder o sono, e eu não queria isso. Mas eu acendi a luz porque eu queria acreditar naquilo que estava acontecendo. Era muito real para ser
fruto da minha imaginação. Então eu lavei o rosto várias vezes com água gelada e eu olhava para mim, eu apalpava assim para saber se aquilo era real, se eu tinha visto aquela criatura mesmo. Eu abri a porta do banheiro e olhei e não tinha nada ali. Mas imediatamente eu tirei os brincos da orelha, um pouco assustada ainda. E eu tirei os brincos, eu tirei o colar. Não foi fácil. Foi algo que eu fiz com dor. E voltei para a cama. E quando eu voltei para a cama, eu ajoelhei de novo para orar. E quando eu fechei meus olhos, antes de dizer nenhuma palavra, eu vi de novo aquela criatura horrenda, aquele demônio. Mas dessa vez, ele não podia me alcançar. Ele estava acorrentado assim, de cócoras, com os braços cruzados no peito. E tinha correntes em volta dele. E ele não conseguia se movimentar. Ele não conseguia me alcançar mais. Ele não tinha mais acesso a mim. No dia seguinte, eu voltei a dormir naquela hora. E no dia seguinte, eu fiquei pensando muito naquela experiência. Porque quando a experiência aconteceu, eu não tinha feito todo esse raciocínio que eu contei para você no início do vídeo. Eu fiz esse raciocínio durante o dia. Eu parei para pensar o que significava isso. O demônio ter acesso a mim, né? Que ele podia tocar em mim e eu podia sentir. E depois, na cena seguinte, quando eu tirei as joias, ele estava acorrentado e ele não tinha mais acesso a mim. Então, eu percebi que em dar esse passo de usar as joias, eu estava caminhando na direção oposta à direção da abnegação, como eu disse no começo. E quando eu leio a Bíblia, a despeito de crer ou não crer em que o uso de joias ele afeta na sua espiritualidade, quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem comum, extremamente simples, que não tinha nada de nobre na sua aparência, a não ser a forma que ele falava e a forma que ele agia. Então, acabaram-se as minhas dúvidas naquele momento. Eu entendi que eu, Sara, não devo usar joias, não por causa da joia, mas porque toda vez que eu tomo uma decisão pautada no meu desejo, eu estou me afastando de Deus. Em vez de me negar para me tornar mais parecida com Ele, eu estou afagando o meu ego. E um afago após o outro é o caminho da queda, assim como foi com Lúcifer, com Satanás. E eu demorei para dividir essa experiência, né? Eu já tô com 36 anos, isso aconteceu há 1 ano e meio, talvez um pouco menos. Não, 1 ano e meio mesmo. Eu demorei para dividir essa experiência porque ela é algo difícil de acreditar, né? E eu gostaria de saber se você também tem alguma experiência assim especial, diferente, que você não conta pra ninguém, porque todo mundo vai te chamar de louca, esquisita. Eu queria saber se você já teve algum sonho especial que Deus te deu. Sabe, a Bíblia diz que antes de Jesus voltar, o Espírito Santo seria derramado para todas as pessoas que fossem fiéis a Deus. E essas pessoas teriam sonhos, visões. Então tem muita gente por aí tendo sonhos e visões, mas não compartilha. Sonhos e visões incríveis, muito mais significativas do que essa experiência que eu te contei agora. E nós precisamos contar
Porque quando a gente fala daquilo que Deus tem feito na nossa vida, a gente ajuda outras pessoas a tomarem a decisão de se negar a cada dia e ser mais semelhante a Jesus. Vou orar com você agora, para que Deus te ajude a tomar as melhores decisões pautadas na abnegação e não no afago dos teus desejos. Poderoso Deus, nos ajude a nos negar, Senhor, porque é muito difícil. Nós somos pecadores e fazer aquilo que é do nosso desejo é a nossa natureza. Negar os nossos desejos é ir contra a nossa natureza. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer os nossos desejos. Em nome de Jesus.